Podcast diariodigital.net.br. O Fato em Foco. Thaisa Stevenin. O Brasil vai facilitar a vinda dos refugiados sírios e de seus familiares concedendo vistos humanitários. O país também deverá agilizar o processo de regularização dos estrangeiros, que já são a quarta nacionalidade mais representada no país. Os vistos poderão ser obtidos nas embaixadas do Líbano, Turquia, Jordânia e Iraque. Com a flexibilização do governo brasileiro, os sírios afetados pelo conflito obterão mais facilmente a concessão do refúgio. A estimativa é que a guerra civil já tenha deixado mais de 115 mil mortos desde 2011, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Diversos países têm multiplicado os esforços para ajudar as vítimas do conflito. 12 nações europeias, além da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos e México, integram o programa de reassentamento da população síria. Dados do Alto Comissariado da ONU mostram que pelo menos 2 milhões e 100 mil sírios deixaram o país desde o início da guerra civil. Essa decisão do governo brasileiro de facilitar a emissão de vistos de entrada para sírios e mesmo para outros nacionais que estejam afetados pelo conflito da Síria nos países vizinhos é uma decisão que vai ajudar a acelerar a entrada dessas pessoas no Brasil. Representa, digamos assim, um concreto apoio do Brasil a toda essa situação vivida hoje pelos países vizinhos à Síria, que passam por uma situação sem precedentes em termos de demandas, em termos de impacto sobre suas economias e suas comunidades locais. Então, essa medida adotada pelo Brasil é um exemplo muito concreto de apoios da comunidade internacional à situação hoje vivida pela Síria e pelos seus países vizinhos. Vocês têm uma ideia de quantos sírios vivem no Brasil? É a quarta nacionalidade representada, né? Houve um fluxo grande de sírios desde o início do conflito, é isso mesmo? Números, obviamente, que são pequenos se comparados com toda a tragédia vivida hoje pelos países vizinhos. O Brasil já tem cerca de 280 refugiados sírios reconhecidos, cidadãos sírios reconhecidos como refugiados no Brasil. O mais importante, digamos, não é o número em si, mas o fato de que o governo brasileiro tem aprovado rigorosamente todas as solicitações feitas por cidadãos sírios até agora. Então nós temos a população exatamente do tamanho que chegou das pessoas que chegaram ao Brasil buscando essa proteção internacional. Claro que o Brasil tem uma comunidade muito grande de pessoas com descendência síria, são cerca de 3 milhões de pessoas nessa situação que o Brasil, que fazem parte de uma diáspora que começou há muitos anos. Vocês que têm contato com essas pessoas, qual que é a maior dificuldade delas chegando no Brasil, quando elas chegam diretamente do conflito? É uma situação de extrema vulnerabilidade. Essas pessoas precisam, antes de tudo, perceberem em que nova situação elas se encontram. São pessoas que chegam em situação bastante vulnerável, geralmente relatando perdas terríveis, seja em relação a pessoas, familiares. Tem sido um deslocamento extremamente traumático para a maioria dessas pessoas. Mas assim que o processo de integração delas se inicia, elas já passam a ser atendidas por ONGs que trabalham conosco e com o governo brasileiro, no sentido de prover já uma série de assistência social, assistência psicológica, cursos de português para uma primeira barreira já ser quebrada de imediato, que é a questão da língua. E essa integração é uma integração que poderá ser difícil, mais ou menos difícil, dependendo de como as pessoas vão reagir a essa nova situação. Tem um visto temporário que eles podem obter numa das embaixadas na Jordânia, no Iraque e em Beirute. Em seguida, eles vão para o Brasil e é concedido o refúgio, que daí é um visto permanente, onde eles têm direito de trabalhar, enfim, como exilados. A decisão tomada pelo Comitê Nacional dos Refugiados fala da possibilidade que as embaixadas flexibilizem a emissão dos vistos para cidadãos sírios e nacionais de outros países afetados pelo conflito e que vivam nos seus países vizinhos. Vivam nos países vizinhos da Síria. Ao entrarem no Brasil, essas pessoas terão que fazer os seus pedidos de refúgio para entrarem num outro status, digamos assim, migratório. Elas deixarão de ser estrangeiros visitando o Brasil, mas sim solicitantes de refúgio com todos os direitos e deveres que estão relacionados a essa situação migratória. No caso dos direitos civis, o próprio solicitante, por força da lei brasileira, já possui esses direitos. Então ele já vai ter documentação, por exemplo, carteira de trabalho, CPF e outros documentos que vão permitir ele entrar formalmente no mercado de trabalho. Ele vai ter acesso a políticas públicas, como, por exemplo, saúde e educação. Mas o que o Acnur faz com as ONGs e com outros setores do governo é permitir que essas pessoas possam se integrar nessas políticas públicas que são oferecidas. Um
Um grupo de 17 países também se comprometeu a ajudar os refugiados em um programa de reassentamento da ONU. Essa é uma lista que foi anunciada em Genebra pelo Alto Comissário Antônio Guterres, em que inclui 17 países que apresentaram compromissos junto ao Acnur no sentido de reassentar refugiados sírios que se encontram nos seus países vizinhos. Esses países já ofereceram 10 mil vagas, digamos assim, o que já é mais do que o número de refugiados sírios hoje reassentados nesses mesmos países. Então essa é uma medida muito específica, que é um processo de reassentamento, que é um processo mais lento do que essa admissão humanitária temporária de pessoas. Nesse grupo de 17 países, o Brasil não está incluído. No programa de hoje, nós ouvimos Luiz Fernando Godinho, porta-voz da Acnur no Brasil, a agência da ONU para os refugiados.